aquele trecho que vai desde o extremo, não é esse golfo da Guiné que a gente fala hoje. É a Guiné propriamente dita, que era aquela região que terminava já nos limites de Angola. Então todo mundo ali era reconhecido como Guiné, mas ali tinha Angola e outros países. Então essa informação que o professor nos dá é de grande importância, principalmente para essa juventude. Eu estou batendo muito em cima da juventude. Vocês hão de observar que nós temos aqui muitos jovens, muitos adolescentes, e é eles que precisam muito mais dessas informações. Até porque, vamos chamar, você é um banda melhorada, que eu acho isso uma grande idiotice, né? Aí a pessoa pode dizer, vocês são gringos, são estrangeiros, não é? Eu sou um banda melhorada, você é gringo, porque eu formei o Brasil. E vocês chegaram depois, como chegou o francês, chegou o italiano, chegou o chinês, né? Mas quem formou foram os bancos, junto com o português da Europa e o português dessas colônias, porque eles chegaram aqui falando português também. O português de Moçambique, o ministro há de concordar comigo, que o português de Moçambique é diferente do português de Angola. O português de São Tomé e Príncipe é diferente desses outros, mas é português. Então aqui chegaram vários tipos de português. Então não há como ignorar que se cante em português. Já estou até adiantando a minha conclusão para a fala final. Se cante em português nos candomblés, porque é a língua. Qualquer um, até outra nação, para se entender entre os seus dentro de sua casa, tem que usar o português. O cara vai lá, o pai de santo ou a mãe de santo diz assim, fulano, vai comprar 1 quilo de quiabo para fazer uma malá. Já falou, vai comprar 1 quilo de quiabo, que é banto, né? Para fazer uma malá. Para nós seria um de bangulango, já para o Yorubá seria um amalá. Mas usa-se o português em qualquer nação. É só questão de observar. Então não pode haver esse medo, esse receio de ser chamado de umbanda melhorada, até porque a palavra umbanda é uma palavra banto, é quimbundo, né? Então toda essa informação é de grande importância e até como autodefesa. Não é que ninguém vai brigar, não. É porque antigamente chamavam de umbanda melhorada, a pessoa se calava, ou então dava como troco e xingar a mãe, querer bater. Não, por aí, é só dizer, você é gringo, você é estrangeiro, você chegou depois da casa arrumada. Muito obrigado, professor, pelas palavras. E eu chamo agora o nosso querido professor, doutor Otair Fernandes, para que faça uso aqui da palavra e nos brinde com seus conhecimentos. Obrigado, André. Boa tarde, pessoal. Quer dizer, apesar de estar de noite, mas está ainda em dia. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, cumprimentar a mesa aqui, Tata Balbia, grande prazer em revê-lo, lá, o pessoal de Tapecerica da Serra, presente, como sempre, né? Edson Santos, guerreiro aí de longa data, desde a época lá da década de 80, 90, eu lembro que foi no início da CEPIA. Meu grande amigo Nielson, parceiro aí, a gente está fazendo algumas parcerias, já acompanha o trabalho do Nielson há um bom tempo, é um guerreiro, né, que não tem nos deixado esquecer o que tem acontecido na Baixada em relação à questão do negro, né, então a questão da sua cultura e etc. É um trabalho muito legal lá no Museu Vivo de São Bento e agora na Faculdade de Educação lá da FEBEF da UERJ e também da FEUDUC, presidente lá da FEUDUC. Então o Nielson tem né, ele está baixada com ele mesmo, né? Muito trabalho. Né? E o grande Tata Ananguê,
uma pessoa que eu conheci, né, não faz muito tempo, mas que a gente tem aí, de vez em quando, né, estabelecido, estamos juntos, temos estabelecido uma parceria, né? Eles têm metido o pé na porta lá da universidade, né? Têm metido o pé na porta da universidade e têm nos brindado com a sua amizade, com a sua sabedoria, com a sua inquietação, porque, né, para trabalhar no meio que a gente trabalha, né, para poder fazer o trabalho que a gente gosta de fazer, e é um trabalho contra tudo e contra todos, contra toda uma história, né, que nos fizeram acreditar, apostar e santificar, né, a gente tem que ser sempre um incomodado, né, Marquinhos? Né, Marquinhos está ali, Marcos Serra, ontem estava lá no centro de Nova Iguaçu, sozinho, lá empunhando a bandeira contra a discriminação racial, porque sofreu um ato de discriminação racial por um agente público da Prefeitura de Nova Iguaçu, e ontem estava lá na praça, né, lá na praça da Rui Barbosa, do centro, a gente estava lá solidarizando, mas ele estava lá, de punho na mão, não deixando que esse ato passasse, né, simplesmente despercebido. E é mais ou menos isso que a gente traz aqui, né? A minha fala, o meu lugar, eu não sou especialista em canto, né? Eu sou especialista estudioso nas religiões afro e tal, eu sou afro-brasileiro, né? Sou legal. Nasci no Tuiuti, ali em São Cristóvão, depois morei no Lago Pedregulho, depois Mesquita, vim a Baixada muito cedo. E hoje eu estou na universidade, né? Aos trancos e barrancos, para quem sabe a história do negro, né, aqui no Brasil, a gente sabe que para chegar hoje à universidade, a nossa trajetória de luta tem que ser muito grande, porque não é fácil, né? Muitas das vezes as pessoas passam perto da universidade, isso aí não é para mim, né? Nós aprendemos muito aquela linguagem, né, o sentimento colonizador, né, que nos colocaram em um determinado lugar, disse que era para a gente ficar ali, e muitos de nós acreditamos nisso. Então eu quero começar daí dizer da importância de eventos como esse, da importância de ter esse público, e o público é o próprio povo do terreiro. Isso é fundamental. É fundamental a gente ter esse momento, né, de reflexão, esse momento de troca, esse momento onde a gente possa trazer convidados, onde a gente possa ter oportunidade de ver cara a cara, ver tete a tete, poder trocar informações, nesse espaço que é um espaço fundamental para essa, não só a resistência, como já foi falado, mas a essa identidade, essa afirmação e valorização da cultura afro-brasileira, e no caso aqui o Candomblé Banto, que o Tato Nangê traz com muito afinco, muita determinação, entendeu? Muita sabedoria, né? E incomodação também. Então é muito importante estar aqui, então de cara a agradecer, porque não é sempre que a gente tem esse público, né? Não é gente que a gente tem o povo do terreiro no seu espaço de identidade, né? No seu espaço de vida, para a gente poder estar trocando. Geralmente a gente está na universidade, é outro público, muitos daqui já estão também na universidade, mas muitas das vezes lá a gente não tem oportunidade, até porque o espaço lá requer outros aspectos. Mas estar aqui é muito bom estar aqui, e desculpe o atraso, mas infelizmente essas coisas independem da nossa vontade. Eu já queria estar aqui mais cedo, né? Mas infelizmente não pude. Então eu peço desculpa a todos pelo atraso, porque eu acho que é fundamental a gente chegar na hora, começar na hora, em respeito ao público, em respeito à casa e o convite, e não é na minha prática chegar atrasado no lugar, mas hoje aconteceu. Bom, e o que eu posso dizer para vocês, o que eu posso trazer aqui de interessante? Eu acho que o Nielsen deu todo esse breve, né, muito breve mesmo, porque tem muito mais coisa para falar, tem muito mais coisa para discutir, relato, né, essa parte histórica, né, e da importância da população, né, negra, da população escrava, da população do terreiro Banto, e o significado, né, enquanto um povo que marca a identidade e a formação da nação brasileira, e que muitas das vezes hoje é desconhecido da maioria da sociedade brasileira. Aliás, a grande luta do Ananguê é justamente, né, trazer essa visibilidade, mostrar, olha, o Banto já está aí há muito tempo. É isso que ele fala, né? Não no sentido, né, de negar ou de confrontar com os outros, né, os outros povos, né, os outros povos não, nosso povo também, né, mas de outras nações, né, irmão? Mas no sentido de dar visibilidade, né, e de mostrar, né, que há uma participação efetiva na formação da sociedade brasileira e da cultura brasileira do povo Banto, né?
E o candomblé banto tem esse papel fundamental de manter a chama viva, né, dessa cultura, né, das suas práticas, né, das suas atitudes, comportamentos em relação ao povo banto. Então eu vou falar do lugar que hoje eu ocupo dentro da universidade, que hoje eu coordeno o Laboratório de Estudo Afro-Brasileiro e Indígena, né? Coordeno também um grupo de pesquisa de patrimônio imaterial e cultural afro-brasileiro, do qual o Marquinhos faz parte, do qual nós somos parceiros aqui com o Unielso e o próprio Tata, que a gente está trazendo ele para poder estar trazendo essa sabedoria. E nessa discussão na relação da cultura afro-brasileira enquanto patrimônio, no sentido, né, de que por mais do que a lei que diz o que deve ser, e nós já conseguimos vários avanços do ponto de vista da história da África, da história e do ensino da cultura afro-brasileira, do ponto de vista da lei. Nós temos uma lei hoje, né, que é o artigo 26A da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, que coloca a questão da obrigatoriedade, e esse artigo 26A tem como origem, né, uma lei que é oriunda do movimento negro, do qual, né, o ministro estava, né, nesse contexto institucional político, do movimento social negro, junto com o povo do terreiro, as entidades, que lutou pela lei 10.639. A gente faz questão de falar da lei 10.639 no sentido de dizer que ela é uma ação, é o resultado de uma ação política fundamental em que, né, o movimento negro, através das suas organizações, através, né, das suas entidades, um determinado momento desse país, que é o momento da democratização, junto com outros negros que estavam ocupando postos no poder, cargos no poder, conseguiu uma grande vitória. E essa é uma das grandes, daquilo que a gente chama de ações afirmativas no campo da educação. Obviamente que depois de 2008 surgiu uma outra lei que acrescenta a questão indígena, né? Mas hoje o fato é que nós temos uma lei de diretrizes e bases da educação, coloca a obrigatoriedade do ensino da história da África e do ensino da cultura afro-brasileira, né, também indígena, na escola. Qual é o problema? O problema é que a lei é de 2003, né? Depois da lei surgiram outros instrumentos, como o Plano, né, Nacional de Implementação da Lei e de suas diretrizes, que mais do que a lei, existem umas diretrizes, né, que na verdade é um conjunto de orientações pedagógicas, didáticas, né, que traz elementos, né, teóricos para debater a questão da implementação da lei, de que história da África a gente vai discutir, que ensino de cultura afro-brasileira é essa, por onde a gente vai caminhar, e a diretriz é o conjunto desses instrumentos, que na verdade, ainda hoje, a maior parte de nós, da população brasileira, desconhece, e a maior parte das escolas, né, rede pública, né, principalmente, e nas escolas privadas a gente fica até difícil de falar, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de colocar essas questões relacionadas à cultura afro-brasileira. E por quê? Porque, na verdade, nós temos, né, toda a sociedade brasileira e toda a nossa formação institucional, ela vem a partir da visão de mundo do colonizador. Então a gente conhece a Europa e conhece muito mal a África, e quando conhece a África, a turma lá de trás conhecia da época do Tarzan, né, da época do Tarzan e outros elementos, ou a gente conhece a África a partir daquilo que as televisões, né, ou que os programas nos apresentam em relação a uma África de pobreza, de doença, etc. Só que isso hoje já está sendo superado por conta justamente de trabalhos, né, que grupos, né, como lá o Unielso, como o Leafro, como os núcleos de estudo afro-brasileiro e a própria povo de terreiro já vem fazendo em relação a esse processo educacional. Bom, mas hoje tem uma discussão importante para a gente trazer para o terreiro. A importância que os terreiros têm hoje de se apresentar para a sociedade brasileira, e eu costumo dizer o seguinte, nós não vamos ensinar o terreiro. Na verdade, o que a sociedade brasileira tem que fazer é aprender com os terreiros. Por isso, lá a gente está pensando num programa que a gente tenta implementar, que é, de um lado, aprendendo com o terreiro. Porque, na verdade, o terreiro, de uma certa forma, né, os povos, por conta do processo de colonização, de opressão, de perseguição, de violência que sofremos até hoje. Recentemente, uma menina foi apedrejada, todo mundo sabe disso, e quantas outras aqui não sofreram ou sofrem hoje na rua,
né, através das piadas, né, através dos olhares, ou seja, aquela forma de preconceito mais sutil, invisível, mas quem sofre o preconceito, quem sofre a discriminação, sabe que está sofrendo. Sabe o que é o racismo nesse país, no sentido da parte subliminar, daquela parte invisível que as pessoas me chamam de negro. Tem várias formas de me chamar de negro, mas tem uma forma, se me chamar, eu sei que o cara está me ofendendo, né, Marquinhos? O cara está me ofendendo, ele está querendo me sacanear, como diz a moçada, está falando de forma irônica, tá? Então é nesse sentido que hoje toda uma discussão em relação a essa questão do patrimônio, né, de afirmar essa identidade, essa cultura através dos diversos elementos que a compõem, ganha sentido e significado. Em relação ao patrimônio, não vou fazer nenhuma discussão aqui mais ampla, mas hoje há toda uma discussão em relação a esse patrimônio da cultura afro-brasileira, que precisa ainda ser amadurecido, na medida em que boa parte também dos critérios estabelecidos, né, pelo governo, pelas normas, são critérios que muitas das vezes nos excluem, né? Muitas das vezes deixam de fora aquilo que, né, no cotidiano ou na essencialidade da efetividade dessas práticas, que é importante para nós, né, muitas das vezes não é importante para o legislador, né, ou para o gestor, que vão colocar critérios, estabelecer elementos de seleção, de identificação, né, e automaticamente estabelecer uma hierarquia de valores, no sentido que quem reconhece o patrimônio é o Estado brasileiro, através de suas instituições, e muitas das vezes esse Estado brasileiro, obviamente, que não é o Estado que nós gostaríamos que fosse, está muito longe de ser. Entendeu? Então, nesse sentido, é muito importante uma palavra fundamental que é colocada aqui, foi colocada aqui pelo Tata e perpassou, que é a questão do conhecimento. Que é a questão do conhecimento. Obviamente que há uma diferença entre escolarização, quer dizer, a gente vive uma educação escolarizada, quer dizer, tem que passar pelas escolas, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, cheguei à universidade, quer dizer, uma coisa de escolarização, mas outra coisa é o conhecimento e mais ainda, a sabedoria. Nós estamos num espaço em que conhecimento e sabedoria praticamente, né, convivem e é o hegemônico desse espaço, né, que é o espaço do povo terreiro, e aí obviamente o Candomblé Banto tem muito a nos ensinar com isso, né? Portanto, eu peguei ontem, né, eu estava dando uma olhada aqui, né, esse aqui é um livro do Ananguê, né, Tata Ananguê, autor, né? E é um livro do Tata Ananguê, depois ele pode contar a história que chegou lá e pegou a presidente pegou ele, saiu a tiracola apresentando para todo mundo, porque ela não tinha o que apresentar, aproveitou ele que estava lá, opa, estou bem com a criolada, e aproveita e faz. E o Ananguê faz um trabalho desse aqui, e que é um trabalho que ainda não é reconhecido e nem divulgado o suficiente dentro das escolas, das universidades e também do próprio terreiro, né? Então, o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer o seguinte, que, né, a questão do conhecimento, e o conhecimento está aqui, através da história, através do que vocês fazem no dia a dia, através do que faz perpetuar essa cultura, né, das práticas, da maneira de fazer, da maneira de pensar, né, de toda essa liturgia que envolve, né, esse conhecimento, ele tem que ser, na verdade, hoje, dado visibilidade. Esse é o maior patrimônio. O patrimônio foi falado aqui, é a questão dentro da cultura, tá? A questão da linguagem, que é um elemento fundamental, daí o vocabulário banto, né? Quando começa a levantar, o Ananguê, quando começa a levantar ali algumas palavras, e aí o próprio Nielson falou aqui, quando a gente vê, né, o idioma português, o idioma oficial que a gente fala nas escolas, ele é recheado de termos, né, africanos, né? E muitos desses termos africanos é de origem banta, né? Inclusive o samba, não é isso, Ananguê? O samba, semba, umbigada, né? Marquinhos, essa semana a gente está até escrevendo ainda na oficina, trouxe, né, Marquinhos? Né? Essa questão, porque muitos sambistas não sabem também. Porque um dos elementos importantes do processo de dominação do colonizador, né, é se apropriar desses elementos e descaracterizá-los.
né? De maneira que tira o quê? De maneira que esvazia do ponto de vista da sua identidade, da sua cultura. Isso acontece com o samba, isso acontece com o futebol, isso acontece com outros tipos de músicas, etc., cuja origem está aqui, né? Olha, um dos elementos fundamentais do povo, né, dessa cultura afro-brasileira, para sobreviver num país chamado Brasil, desde a colonização, é a sua plasticidade, é a sua dinâmica, né? É a sua capacidade que se tem de se adaptar, né, desde ao local, né, ao local social, aos processos, às relações, de maneira que, de maneira a sobreviver. Então, um dia desse eu estava lendo esse livro aqui, que é um livro sobre a pequena África, lá na Tia Seata, a pequena África. Pega ali século XIX, muitas dessas coisas que o Nelson estava colocando, né, do ponto de vista histórico. O livro é do Moura, né, não é um livro de história só, entra elementos da sociologia, né, da política, outros elementos. E que vem trazendo muito essa coisa de que era viver no século XIX. Você imagina o que era um negro viver no século XIX? Ou até antes, ou o negro viver na escravidão. E aí você tinha o negro escravo de ganho, você tinha o escravo da casa, você tinha tipologias, você tinha o forro, você tinha algum tipo de negro livre. Aí o Nelson, com a pesquisa dele em relação à Baixada, mostra, né, como alguns negros também acabam se empoderando, né, e fazendo, né, se tornando, né, vamos, naquela época, vamos dizer com a palavra de hoje, né, até empresário essa questão. E aí alguém vem, mas os negros tinham escravos. Eu falei, claro, como é que você não ia ter naquela época? Numa época do sistema, de um regime escravista, né, você vai viver, entendeu? E vai reproduzir socialmente conforme o regime escravista. Então, obviamente que não é, isso não é problema que se negro, né, naquele momento, para ascensão social, para sua inserção na sociedade, tinha que assumir a prática dos brancos. E como se assume até hoje. Eu estou na universidade e vejo isso. O embranquecimento, né, que nos custa muito caro, entendeu? Ele se dá num processo, né, de formação da subjetividade, em que o outro está aí hoje, para estar na universidade com o título de doutor, ele teve que se embranquecer. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum na medida em que, né, ao fazer esse processo, a gente não perca, né, aquilo que a gente traz. A gente não perca, a gente tem a compreensão do nosso estar nesse mundo, do nosso papel político e pedagógico nesse mundo, no sentido, eu uso uma metáfora, essa metáfora que eu falei do Alan dele, de meter o pé na porta, nesse espaço, dizer que estamos nele, mas chegar lá e ressignificá-lo. Chegar lá e fazer aquilo que nós gostaríamos, né, de fazer para valorizar a nossa cultura, afirmar a nossa identidade, etc. Não é fácil. Daí as contradições que a gente vive. Eu imagino o povo de terreiro, né, indo para a escola, e você vê, nós fomos, né, as crianças, e chega na escola, recebe aquela série de conhecimento lá europeu, né? Então o que acontece com a criança? E aqui ele está fazendo a educação dele no terreiro, lembrando até o livro né, ele está fazendo o terreiro, ele se socializa e se forma no terreiro, né? E aí o contraste, ou o conflito, ou a violência, e aí vamos usar a violência no seu sentido simbólico, que é para essa criança desde cedo, na escola, sendo imposto aqueles ensinamentos ali do mundo ocidental, né, ouvindo da professora que inclusive aquilo é coisa de macumba, é coisa do demônio, etc e tal, entendeu? Para ela se afirmar enquanto, né, sujeito do terreiro, sujeito do candomblé, e no caso aqui, banco. Então eu imagino que esse conflito, que essa contradição deve ter acontecido aqui com todo mundo, né? As senhoras, inclusive, mas eu acredito que muitos aqui podem ter largado a escola, né, o processo de exclusão, justamente por não ter se adaptado a esse processo, a essa dinâmica da escolarização. Então o trabalho hoje, e aí por isso que é importante essa questão do povo terreiro, é hoje, né, no sentido de o povo terreiro assumir o lugar que ele tem na sociedade brasileira, no sentido de que ele é que tem que afirmar-se, né? Ele é que tem que dizer o que vai colocar em relação a... Não sou eu que vou ensinar cultura afro-brasileira e vou falar de candomblé. Não sou eu, apesar de ter os títulos, etc. Entendeu? Quem tem que falar de candomblé, no caso banto, é os putata. Quem vai falar lá
do candomblé Nagô, né? Foi ao orixá. É esse trabalho que tem que ser feito, que hoje é muito difícil, porque é preciso que a universidade ou o espaço escolar reconheçam esses sujeitos como portadores de conhecimento, entendeu? Como capazes, entendeu? Portadores de conhecimento, cultura e capazes de fazer esse processo de educação, ensino e aprendizagem. Essa é uma das grandes lutas, uma das grandes responsabilidades que tem, porque uma das questões de lutar contra o racismo, já vou terminar, né, é a luta contra a ignorância, o desconhecimento, entendeu? E aí cada um de nós que carrega, né, todo esse histórico, todo esse acúmulo, tem uma responsabilidade, né, de fazer o que o Marquinhos fez, de quando sofrer a agressão, reagir, não se acovardar, não colocar a cabeça para baixo, reagir, e pode reagir de diversas formas. Uma delas é a forma de protesto, de violência. A outra é ensinando, é mostrando aquela figura lá que praticou aquele ato racista, que o ignorante, o burro, não somos nós não, são eles, porque eles não sabem nada do que aqui significa. Na medida em que esse conhecimento, esse trabalho, esse processo pedagógico, né, é possível de ser feito e é passível de fazer, aí eu acho que a gente pode estar num sentido dialogando, que ainda hoje, Tata Valmir e Nelson, a gente ainda não dialoga. A gente ainda, e eu falo à vontade lá pela universidade, que vocês me conhecem, eu não represento aqui a universidade, eu estou na universidade. Eu não represento a universidade e não represento a hegemonia dos saberes dentro da universidade. Mas lá dentro da universidade nós estamos dentro de um espaço, criamos o nosso, né, o nosso quilombo lá e tal, né, é o núcleo de estudar brasileiro, é o LEAF, onde tem de tudo, né, as portas estão abertas, né, não pode ter porta fechada, né, e é o nosso bunker lá dentro da universidade para poder estar tentando fazer esse diálogo, e pretendemos fazer na medida em que eventos como esse, amanhã eventos dentro da universidade, e aí o povo inteiro tem que estar lá, tem que meter o pé na porta dentro da universidade, com as suas características, com a sua indumentária, com suas guias, não pode ter vergonha de mostrar aquilo que você é. Nós nos escondemos há muitos anos, entendeu? E precisamos romper com isso. Nesse sentido, cada um de nós tem uma responsabilidade, né, nessa visibilidade, né, desses valores, dessas práticas, dessa maneira de pensar, né, para poder afirmar a identidade, né, banco, que passa a ser fundamental. Assim ganha mais visibilidade, e assim, com certeza a gente vai ser possível, quem sabe no futuro próximo, a gente dialogar. Porque ainda não estamos dialogando, ainda estamos chegando na universidade com o pire na mão e pedindo por favor. Ainda estamos lutando por cotas, estamos lutando para entrar. Nós ainda não discutimos o tipo de conhecimento que queremos, qual é a acolhida, quais são as políticas de, não só de acesso, mas de permanência dos alunos, principalmente oriundos, né, da população afro, da população da periferia, da população da Baixada. As políticas, elas estão vindo, mas muito precárias. Mas, por outro lado, não podemos ficar esperando do governo com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando o político falar ou fazer aquilo que ele gosta de fazer, achar que está dando para a gente de graça. Na verdade, somos nós mesmos o sujeito histórico da nossa formação, né, e da valorização da nossa identidade e nossa cultura. Então, é nesse sentido, eu já falei muito. Obrigado a todos. E passa a bola. O professor está aí, o que me, dentro de tudo, de todas essas palavras de suma importância, eu vou destacar aqui algo que foi dito e que talvez tenha passado de uma forma despercebida. Quando ele falou no samba, não é? Ou samba, que já é um patrimônio cultural imaterial, ele me fez lembrar que o candomblé banto, por direito e razão, tem que ser considerado um patrimônio imaterial, cultural imaterial. Por quê? Porque de dentro do candomblé
É do ventre do candomblé banto que saíram muitos dos patrimônios reconhecidos como imaterial. Por exemplo, poxa, mas o que tem a ver o funk com o candomblé banto? É muito fácil de se perceber. Coloca uma dançarina de funk aqui, coloca uma dançarina de candomblé aqui e toca tum tá tá tum tum tá tum tá tá. Aí canta uma cantiga uma cantiga funk, vai ser exatamente naquele ritmo. Então vai ver a dançarina dançando funk e a outra é a baiana do candomblé dançando um bongo. Então tudo isso vem do candomblé banto. Então por que não o candomblé banto ser reconhecido como patrimônio imaterial? Se é dele que tem, se é dele que saem todos esses patrimônios reconhecidos aí. E ele, por que não? Então as palavras foram muito importantes e nos leva a refletir sobre esse assunto. Eu gostaria de, nesse momento, ressaltar a presença do nosso presidente do diretório do PT, Geraldo Bastos, conta presente, os prestigiando, e logo depois do professor, do jornalista Tata Catuvangesi, gostaria que ele também dissesse alguma coisa de importante, porque ele vem labutando também nesse meio de discriminação há muito tempo. Ele é meu amigo de um certo tempo e trabalha também sobre isso. E agora então nós vamos ouvir aquela palavra esperadíssima, né, do nosso querido mestre, bacharel em Direito, jornalista, presidente do Ilabanto, homem guerreiro, criticado igual a mim, entendeu? Com uma série de críticos eternos, mas que está aí segurando a peteca e está mostrando para que é que ele veio. Por gentileza. Eu gostaria de inicialmente saudar a todas e a todos, a mesa, uma saudação especial ao Tata Nangue, esse guerreiro, batalhador, uma figura impoluta e impulsionadora das tradições afro-banto, da revalorização desses aportes culturais africanos e seus descendentes. Saudar o sempre ministro da CEPI, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, hoje o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Edson Santos, companheiro, deputado, que teve uma luta destacada no Parlamento brasileiro. Saudar o professor Nielson pela sua contribuição acadêmica, em ter um olhar coerente para as questões dos povos de matriz africana e notadamente povo banto. E uma saudação também especial ao professor Dr. Otair Fernandes, esse meu amigo que já esteve contribuindo na conversa de terreiro no Inso Tumbanci, em Itapecerica da Serra, a região metropolitana sul da Grande São Paulo. E gostaria também de saudar a professora Márcia, saudar todas as autoridades tradicionais aqui presentes, em nome da Mameto Matambenganga, filha dessa casa, dessa raiz. Saudar também a Mameto Ailza Londirê, de Miguel Couto, leva o candomblé e todas as suas informações para a Europa, especialmente da Suíça. Saudar o Tata Inquice no Fumbi. Uma saudação também ao companheiro Geraldo Bastos, presidente do PT. E gostaria também, que não poderia deixar de fazer, uma saudação especial
senão eu poderia sair daqui, Tatanangue, pembado, né, e não poderia acertar o caminho para chegar à Via Dutra e subir a Serra da Azarã, senão saudar o Inganga Cafuleji, meu amigo Alex. E é com muita honra e satisfação que eu piso nesta casa. E pisando nesta casa, eu estou em terras banto, né? Porque o Rio de Janeiro foi considerada a maior praça banto deste país. E aqui se reproduz a verdadeira África. Aqui se reproduz as tradições africanas, banto, no Brasil, e em particular a cultura tradicional angolana.